Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Olha, gente, policiais militares flagraram ontem torcedores colombianos do Atlético Nacional de Medellín, que depois da partida contra o Atlético no Independência estavam pichando prédios no centro da cidade. Os pichadores, ao invés de serem conduzidos, aliás, em flagrante pelo abuso que fizeram, porque estavam pichando lá os prédios, eles foram comemorados dentro da 6ª Companhia de Polícia Militar no centro da cidade, e os policiais fizeram que eles fizessem fotos ao seu lado, fazendo 6-1 com os dedos. Isso é no estado de Minas de hoje. Olha lá, e os policiais rindo. Aqui não vai nenhuma crítica ao 6-1, à comemoração. O policial tem o direito de ser cruzeirense, atleticano, americano, vascaíno, flamenguista, ele pode ser o que ele quiser. Mas o problema é que quando ele é policial do cidadão. A polícia é cidadã. Outro dia esteve aqui o tenente-coronel Alberto Luiz e ainda frisou isso comigo. Eu tentei fazer a diferenciação entre cidadão e policial. Ele falou, não, somos todos cidadãos. Então, se são todos cidadãos, o policial nesse momento também é cidadão e tem que agir como um cidadão. O colombiano estava cometendo um delito, uma infração. Ele tinha que ser levado como infrator para dentro da 6ª Companhia de Polícia. Nem depende, olha lá a gracinha do policial. Olha, eu vou falar com toda a sinceridade. A corporação da Polícia Militar merece da gente sempre o maior respeito. Eu costumo dizer e digo isso para o meu filho, para os meus amigos. Quem é contra a polícia é bandido. Não dá para dividir a questão. Agora, policiais como esse, passa a mesma imagem. Repete a imagem, tem que repetir a imagem, João. Policiais como esse envergonham a Polícia Militar de Minas Gerais, envergonham Minas Gerais. Isso é uma vergonha para o nosso Estado. O comando da Polícia Militar tem que tomar uma atitude urgente nesse sentido. Não estou fazendo bravata, não. Estou conversando como cidadão indignado, independente do clube que eu torça ou do clube que ele torça, como cidadão indignado. Essa não é a função e a missão da polícia. E se o policial não cumpre com a sua função e com a sua missão, ele tem que ser punido. Não tem outro jeito de explicar a situação, ele tem que ser punido. E a gente espera que o comando haja de forma bem rápida nesse sentido, com o rigor necessário para cada infração cometida. Para cada infração cometida. Ok? Você tem um muro que eles picharam? Cadê? Ah, o nosso muro, põe o muro. Olha esse muro, gente. Acabamos de falar de um assunto, vamos diretamente para outro. Esse muro é em Matozinhos, cidade da região metropolitana de Belo Horizonte. O cara estava construindo a casa. Dr. Tiago Lenoir, preste atenção na foto. Em Matozinhos, caminho aqui, depois de Leopoldo, indo para Capim Branco ali. Ele estava construindo a casa e roubaram o portão da casa. Ele botou uma faixa, por favor, me devolvam o portão. A foto é do Ronaldo Araújo, lá de Pedro Leopoldo, do Por Dentro de Tudo. O Ronaldo nos emprestou, nos cedeu essa foto. Tá aí, e o vídeo que nós falamos dos policiais anteriormente é do site do Estado de Minas, do m.com. A gente sempre manda um abraço para todas as redações. O trabalho de cada redator, de cada jornalista tem que ser enaltecido mesmo. O trabalho de jornalista é um trabalho árduo, é um trabalho difícil, na busca da notícia, da informação. E a gente sempre tem o espaço, a gente, claro, usa o que é notícia, mas dá o crédito, registra e parabeniza o trabalho de cada jornalista que participa conosco na construção desse Redação. Mas ontem o ex-deputado José Genuíno retornou à penitenciária da Papuda, por ordem do Supremo Tribunal Federal. Quais são os variados regimes de prisão que a gente conhece? Nós íamos assistir um VT, mas o João falou não tem VT. Tô na água, né? Tô na água, né, Joãozinho? Então vamos embora, vamos conversar com o advogado Tiago Lenoir. Doutor Tiago Lenoir, boa noite. Boa noite. Grande prazer mais uma vez. Olha, eu estou pensando em fazer um convite definitivo para você, para que você venha sempre para cá para conversar, porque é um grande prazer conversar com você, a facilidade que a gente tem para conversar, claro. A gente conversa fora do vídeo, depois chega aqui também repercute essa mesma conversa, é sempre muito bom. Aberto, semiaberto, fechado, liberdade provisória, eu sou condenado a 20 anos e depois cumpro 5 e sou libertado, ou tenho a condenação conclusa, enfim, vamos entender um pouquinho melhor isso tudo, Tiago. Essas variações de pena causam uma grande confusão na cabeça do cidadão, do espectador. Eu costumo sempre me referir a alguém, vou me referir, por exemplo, agora à dona Tereza, que está ali, vendo a comida no fogão que vai fazer o jantar para a família. A dona Tereza fica indignada, fala, o que é isso? Como é que funciona tudo isso? Por que esse ou aquele condenado recebe um regime em detrimento do outro? O que é que pesa na hora de decidir um regime entre aberto, semiaberto, fechado ou liberdade provisória?
Boa noite, Paulo. Boa noite, espectador da BH News. Para mim é uma honra retornar a essa casa aqui, que sempre nos acolhe tão bem. Paulo, no Brasil, quando o sujeito ele é preso, quando ele é condenado criminalmente, ele vai cumprir 2 tipos de pena. Ou uma pena privativa de liberdade, que o sujeito vai ficar preso, ou então é uma pena restritiva de direito, que é a famosa prestação de serviço à comunidade, doação de cesta básica, entre outras penas que são substitutivas à prisão. E a prisão mesmo, a pena privativa de liberdade, ela existe em 3 regimes. O regime fechado, o regime semiaberto e o regime aberto. Todo mundo que é condenado acima de 8 anos deverá começar a cumprir a pena dele no regime fechado. Isso é automático, independente do crime que tenha cometido. Isso, independentemente do crime que ele tenha cometido, ele vai começar a cumprir a pena dele no regime fechado. E onde que ele vai cumprir essa pena? Numa penitenciária de segurança máxima ou média. Aqui na região metropolitana nós temos a Nelson Hungria. Então todo mundo condenado acima de 8 anos deveria começar a cumprir a pena dele num estabelecimento parecido com a Nelson Hungria, no qual o sujeito ele fica preso durante o dia e só pode sair da cela para banho de sol. O senhor é um advogado criminalista de bastante nome, bastante sucesso no exercício da sua profissão. O que acontece hoje nessas penitenciárias de segurança máxima? É um regime digno de levar um preso e colocar um preso? Porque o apenado, ele é um cidadão antes de tudo. A gente costuma, quando eu costumo refletir sobre isso, eu sempre penso que poderia eu ter cometido um crime. Eu também estou aí vivendo na sociedade e poderia ter sido eu aquele que cometeu o crime. O nosso sistema penitenciário, ele tem condição de acolher alguém em regime fechado com dignidade do ser humano? Ô Paulo, o que a gente vê na prática, tanto em Minas Gerais quanto lá em Pedrinhas, no Maranhão, são sistemas penais falidos. Nós vemos que atualmente são depósitos de presos, no qual o sujeito fica jogado, né, num depósito de preso, fica jogado à ociosidade. Isso não beneficia em nada a sociedade, muito menos a readaptação daquele sujeito à sociedade. O regime semiaberto, por exemplo, posso te dizer com bastante segurança, 70% dos nossos condenados são condenados ao regime semiaberto. Sujeito que é ladrão, que rouba, que pratica um crime de roubo, ele vai ter uma pena dele, geralmente, abaixo de 6 anos, né? Abaixo de 8 anos, então ele vai para o regime semiaberto. Então, em tese, ele deveria trabalhar, mas ele é colocado no regime mais gravoso, que é o regime fechado. E o regime semiaberto, só para o pessoal entender, ele deveria cumprir essa pena numa colônia agrícola ou industrial. Aí eu te pergunto, qual colônia agrícola ou industrial que nós temos aqui na região metropolitana para acolher essas pessoas presas no regime semiaberto? Isso apenas uma. Só uma aqui em Minas Gerais. Que é a penitenciária agrícola de Neves, que eu conheço, que a gente trabalha, é só essa penitenciária agrícola de Neves. Aí acaba que o Estado faz um jeitinho, tenta colocar aquele sujeito no regime semiaberto e tenta propiciar ele um trabalho externo, tenta propiciar ele um trabalho interno também, mas efetivamente isso não... É isso que eu quero entender. Por exemplo, no caso do ex-ministro José Dirceu, o José Dirceu foi condenado em regime semiaberto. Semiaberto. Mas até agora cumpre a sua pena em regime fechado. Ele estava em prisão domiciliar. Sim. Então ontem ele retornou. Não, isso é genuíno, mas estou falando do Zé Dirceu. O Zé Dirceu, Zé Dirceu sequer perdão, conseguiu... Claro, mas o Zé Dirceu, ele está cumprindo a pena numa biblioteca. Né? Ele sai da prisão durante o dia e vai para a biblioteca e cumpre a pena dele lá dentro do estabelecimento penal, na biblioteca, que, segundo o Estado, segundo o que é informado, ele está trabalhando naquela biblioteca. Mas o certo era ele cumprir essa pena numa colônia agrícola ou industrial, que é isso que prevê a lei de execuções penais. Existe algum caso em que o regime fechado não pode ser revertido? Estou preso em regime fechado e devo terminar minha condenação em regime fechado? Não. Isso é inconstitucional. Porque o preso, ele deve progredir de regime. Ele está preso no regime fechado, com o tempo ele cumprindo o lapso temporal, né, que a lei estipula, ou seja, 1/6 ou 2/5 para crimes mais graves. Aí, se ele tiver um bom comportamento carcerário, ele vai progredindo para outro regime. É a mesma coisa de um doente. O sujeito ele tá doente no hospital.
com o tempo, ele vai tomando remédio cabível ali para depois ele ter alta e retornar, né, para o convívio de todos. E a situação criminal é a mesma coisa, o sujeito está preso no regime mais grave e nós vamos injetando remédio para ele vai cumprindo a pena, vai trabalhando lá dentro, vai tendo oportunidades, a sociedade vai abraçando ele, a família vai abraçando ele e com o tempo ele vai para o regime menos gravoso até chegar ao regime aberto e, posteriormente, a um livramento condicional. Regime aberto significa liberdade absoluta ao apenado? Não, regime aberto, na teoria, não é liberdade absoluta. E na prática eles têm colocado uma tornozeleira eletrônica para aquele sujeito. A lei fala que o regime aberto, o sujeito teria que cumprir essa pena numa casa de albergado. Mas eu faço uma crítica pessoal a esse regime, porque é a mesma coisa que você dizer que o sujeito só comete crime à noite, que ele sai de dia do estabelecimento prisional e à noite ele tem que se recolher. Mas claro, é inócuo isso. Que a gente vê o sujeito cometendo crime durante o dia mesmo. Né? Daí a função da tornozeleira que estaria, pelo menos, localizando onde esse indivíduo estivesse. Monitorando onde ele estivesse. Onde que ele esteja. Um condenado ao regime aberto, ele pode ter a pena dele regredida ao semiaberto, até mesmo ao fechado? Claro, não é raro. A gente vê nos noticiários presos no regime aberto com tornozeleira eletrônica praticando crimes. Então tem duas situações que ele pode retornar e regredir ao regime dele. É quando ele comete um novo crime ou então quando unifica as penas dele. O que isso significa? O sujeito já está cumprindo a pena por um crime, aí depois surge um outro crime anterior a esse que soma a essa pena. Ele vai somar 2 crimes, aí regride o regime dele. Porque o número de anos que ele foi condenado na soma dos 2 crimes o obriga a estar cumprindo, então, não, independentemente independente da soma dos crimes, o simples fato dele ser condenado novamente por um novo crime, independente do regride tempo ele para o regime fechado. Direto para o fechado. A progressão é por salto. Vai do fechado para o semiaberto, depois para aberto. Agora a regressão não. A regressão tira o sujeito do regime aberto e vai direto para o fechado. Perfeito. Redução de pena sempre é um assunto muito difícil de entender. Eu lembro que na época do julgamento do caso Bruno, nós estivemos lá em Contagem, no Fórum de Contagem, e eu, depois que fazia as transmissões pela emissora que trabalhava na oportunidade, eu saía à rua e as pessoas perguntavam, mas como é que é isso? É condenado a 20, cumpre 6, é condenado a 30, cumpre 9. Como é que funciona isso? Qual é a regra do cálculo para já que ele sai da condenação já sabendo que terá redução de penas? Que regra de cálculo é essa? Paulo, tudo se baseia pelo princípio da confiança. A confiança que o Estado vai depositar no apenado e como esse apenado também vai admitir essa confiança. Então, se o sujeito cumpriu a pena dele depois de 1/6 dessa pena, isso para crimes comuns, ele terá direito a essa progressão de regime. Agora, para crimes graves, como o caso Bruno, né, que envolve ali crime de homicídio, o sujeito tem que cumprir 2/5 dessa pena. Você veja bem, então cometer um crime hediondo, até a progressão ela é diferenciada. Se o sujeito é condenado, por exemplo, a 12 anos de reclusão, ele vai ter que ficar preso ali no mínimo, há uns 4, 5 anos em regime fechado. E se fosse num crime comum, ele condenado a 12 anos, depois de 1/6, 2 anos, ele já estaria em liberdade. E essa confusão que se estabelece, por exemplo, com os condenados do mensalão. O mensalão, eu costumo analisar que é um crime que teve um impacto na sociedade muito forte, porque pela primeira vez se viu alguém que estava do lado do poder ser condenado e ser levado a cumprir pena. Mas existe uma grande confusão. Uns em regime aberto, outros em regime semiaberto, outros em regime fechado. De dentro da prisão, os apenados estão já declarando que contratam auditorias para poder fazer análise do documento, do cartão Visa. Enfim, a sociedade não está entendendo direito isso. Como é que funciona isso? Paulo, não se espante se Zé Dirceu sair antes de 6 meses, antes de 1 ano da prisão. Porque ele foi condenado ao regime semiaberto na pena de 6 anos. O Zé Dirceu e o Genuíno. Sim. 1/6 de 6 é muito fácil esse cálculo, é 1 ano. Só que lembrando que a cada 3 dias trabalhados, ele tem direito à comutação de 1 dia a menos da pena dele. Então, efetivamente, esse sujeito não vai ficar 1 ano, não. Ele tem condições de ser
progredido ao regime aberto antes mesmo desse lapso temporal. Com 1 ano de trabalho, ele tem 3 meses de liberdade. A grosso modo dizendo, fazendo um cálculo rápido, seria isso mesmo. Então não se espante, sociedade, se daqui 4 meses, né, o Zé Dirceu já ter o direito a ir para o regime aberto de cumprimento dessa pena. Essa discussão das penas deve ser privilegiada numa reforma do judiciário, numa reforma das leis do país, nem do judiciário, desculpe, me expressei mal, numa reforma do nosso Código Penal? Sem dúvida, né? Porque eu acho que o Código Penal até que ele não é ruim. Eu vinha conversando com o Dr. Paulo Repsoldi, o Código Penal, ele até, se ele for aplicado ao pé da letra e a lei de execuções penais, são leis boas. O problema é que a gente vê que falta política pública para a aplicabilidade daquela lei. Sabe? Construção de penitenciárias, construção de colônias agrícolas, colônias industriais, um trabalho uma política pública do Estado com empresas privadas para propiciar trabalho a esse pessoal. Olha que nós estamos falando de Zé Dirceu, genuínos, que são recuperando os presos de alto nível, né? Social, intelectual e financeiro. Mas 90% dos nossos presos são pobres, são pessoas que não têm condições nenhuma, são pessoas que só pararam ali porque não tiveram oportunidades, nem de escolaridade, nem de família, não tiveram base intelectual nenhuma. Então é esse tipo de gente que o Estado tem que analisar, porque essa que é a base da violência que ninguém está aguentando mais. Se o Estado não analisar como fazer com esse pobre que está preso, sem oportunidade nenhuma, a violência vai crescer cada vez mais e eu não vejo solução alguma se não houver uma política pública voltada para isso. Numa resposta direta para a gente finalizar a entrevista, justiça no Brasil ainda continua sendo praticada só contra os 3 P's? Com certeza. O pobre, o preto e o terceiro todo mundo sabe. Muito obrigado, Tiago Lenoir, doutor Tiago Lenoir. Muito obrigado, grande abraço. Estou sempre à disposição. Eu tenho que só senta um minutinho que eu tenho que chamar o Nélio. Cadê o Nélio? Nélio Souto está aí comigo. Nélio Souto e o seu olhar urbano, falando de uma coisa que a gente nem fala aqui, que é transporte. Está tudo tão bem cedo. Uma sexta-feira, sanduíche de feriado e fim de semana, Belo Horizonte estava o caos. Ninguém andava para lugar nenhum. O Marcílio, que é o nosso diretor aqui na TV, ligou dizendo assim, olha, eu estou preso na Savassi há mais de 1 hora. O que está acontecendo? Eu falei, olha, Marcílio, daqui de dentro da BH News eu não consigo dizer o que está acontecendo, não. Fomos consultar trânsito ruim, numa sexta-feira. Roda o Nélio. Bom, o nosso assunto do Olhar Urbano de hoje, mais uma vez, trata da mobilidade urbana. É uma matéria publicada pelo Hoje em Dia, de hoje, apontou que levaremos pelo menos 10 anos para termos uma condição mínima de transporte em Belo Horizonte. Houve um estudo que foi apresentado na 4ª Conferência Municipal de Políticas Urbanas, um estudo feito pela USP e dirigido e coordenado pela professora Regina Maria Prosperi. A professora, inclusive, tem uma teoria bastante interessante, onde ela diz que quando não há condição de transporte de carro e a classe média não tem como, média e média alta, não tem como se locomover na cidade, ela passa então a fazer o uso dos transportes públicos. E a classe média, chegando aos transportes públicos, há então uma maior cobrança e exigência de qualidade, de pontualidade, horários, de melhor condição das instalações físicas, enfim. Chegando então a classe média ao uso do transporte público, haveria para todos nós um ganho muito grande, porque isso significaria mais exigências e melhorias no transporte. Diante desse estudo, no universo aí de 10 anos, vamos imaginar como estará o trânsito em Belo Horizonte em 2024. Na verdade, essa é a pergunta que esse congresso propôs. A professora também defende que uma solução emergencial de fato, o MOVE, melhoria e ampliação do metrô. No caso, o trem também, em Belo Horizonte há uma expectativa de que o trem chegue em 2017, final de 2017 e 2018. Ela defende que uma condição urgente é a integração desses meios de transporte. Foi o nosso assunto de hoje. A gente espera que em 2024 tenhamos, então, uma condição interessante de locomoção na cidade e, ao contrário do que o estudo pode apontar, não estejamos lá parados, sem condição de locomoção. Afinal de contas, uma cidade precisa
né, de uma boa condição de trânsito, de locomoção, para crescer economicamente e, claro, se desenvolver socialmente também. Um grande abraço, nos vemos na segunda-feira. Até mais. Olha, nós falamos com o Rogério aqui da BH Trans, é o diretor de planejamento da BH Trans, e ele falava exatamente isso que o Nélio finalizou, dizendo que não dá para discutir trânsito, mobilidade, se não investir em transporte público. E existem umas coisas que parecem assim, se você acredita em Saci Pererê, se você acredita em Papai Noel, se você acredita no Coelhinho da Páscoa, você acredita na expansão do metrô de Belo Horizonte por consequência. Porque eu cheguei em Belo Horizonte em 1978. Eu sou de fora, todo mundo sabe, eu não sou belo-horizontino. Sou de coração. Hoje sou belo-horizontino de coração. Mas eu cheguei em 78 aqui. E lá já se dizia na expansão do metrô. O nosso metrô não é metrô, é um trem urbano, que foi colocado no próprio leito da linha férrea que já existia e que brinca por 2,5 km de entrar embaixo da terra e ser metrô. Então, discutir transporte desse jeito é difícil. E nada se tem feito, ou muito pouco se tem feito para falar no transporte público. Muito embora, eu sempre repita, para quem não tinha nada, o MOVE vale ouro. Porque a gente não tinha nada. O MOVE, pelo menos, é alguma coisa nova, vale ouro. Vamos ver qual vai ser o resultado depois da implantação dos BRTs metropolitanos, do MOVE, de todo esse complexo que se pretende montar para o transporte público, para o transporte coletivo da nossa cidade. Patrícia Contaldi, boa noite. Boa noite, Paulo. Eu estava vendo você aí com um olhar perdido, olhando para as minhas palavras, você que veio de São Paulo, ouvia as minhas palavras e lançava um olhar ao mundo e dizia, puxa vida, eu agora estou em Belo Horizonte e eu não terei transporte público. Eu ainda moro num condomínio longe da cidade, mas o dia que as minhas filhas crescerem, que eu tiver que mudar para a cidade outra vez, como é que eu vou fazer com esse trânsito louco? Mas esse não é o nosso assunto, não. Eu quero que você me conte quais as novidades de Belo Horizonte e de Minas Gerais. É com você, Patrícia. Pois é, mas eu vou falar um pouquinho de trânsito mesmo. Fique à vontade. Hoje à tarde realmente ficou muito complicado, porque cerca de 1.000 pessoas ligadas ao MST interditaram a Praça 7, eles saíram da Praça da Assembleia, onde eles estavam acampados, eles se reuniram na Avenida Amazonas, na esquina com a Rua Rio Grande do Sul. Depois eles foram para Afonso Pena. O trânsito lá nessa hora de tarde, umas 4 horas mais ou menos, ficou completamente interditado, bloqueado nos dois sentidos. Mas as câmeras da BH Trans mostram agora pra gente que lá a situação já foi normalizada. Agora, segundo o portal UAI, agora no início da noite os manifestantes eles foram para Álvares Cabral, esquina com Olegário Maciel, e de acordo com a BH Trans, o trânsito no local é intenso, mas sem retenções. Ô Paulo, essa manifestação é contra a alta da taxa de energia cobrada pela CEMIG, que no último dia 8 de abril teve um reajuste de 15,78% para os clientes residenciais. Você está me esclarecendo, porque no início da tarde, quando eu li pelos sites, no meio da tarde, aliás, a manifestação era liderada pelo MST, o Movimento dos Sem Terra. E agora a gente descobre que é liderada pelo movimento dos sem luz, ou então do movimento com a luz cara, né? Deve ser uma coisa assim. Mais notícias, Patrícia Contaldi. Sim, agora a gente vai falar de falta de água. Os moradores de Belo Horizonte e outras 12 cidades da região metropolitana vão ficar sem água neste domingo. A Copasa vai realizar obras de melhorias e manutenção preventiva nos abastecimentos... manutenção preventiva em unidades do abastecimento do Rio Paraupeba, que é composto aí pelo sistema do Rio Manso e Serra Azul. Agora a lista é grande, viu? Bairros de Belo Horizonte, Ibirité, Igarapé, Juatuba, Mário Campos, Mateus Leme, Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves, São Joaquim de Bicas, Sarzedo e Vespasiano vão ficar sem o abastecimento. Agora o serviço deve normalizar até a madrugada de segunda-feira. E olha que a Patrícia só leu as cidades. Se ela fosse ler os bairros, a gente tinha que acabar o Redação BH News aqui e ir embora e ela ia ficar lendo os bairros. Agora, se você quiser saber quais os bairros, entre no site da Copasa. No site da Copasa você tem a relação completa dos bairros dessas cidades que a Patrícia falou que vão ficar sem o abastecimento de água no dia de hoje. Isso. E olha, com a escassez de chuva desse ano... sem água no domingo. No domingo, então. Isso. No domingo, desculpa, é no domingo. Já estava falando bobagem, já achei que era muito mais sério. Mas a escassez das chuvas indica que a gente vai ter que também trabalhar com essa realidade. Eu recebi outro dia uma foto do reservatório de Três Marias. Está no chão o reservatório de Três Marias, 6% da capacidade. É uma coisa extremamente preocupante e Três Marias, para quem não sabe, é responsável pelo abastecimento de boa parte daquela população que vive no entorno do lago e também
da usina hidroelétrica que fica na saída do lago, nas comportas do lago. E aí a gente já sabe o que pode acontecer, mas esse é um outro assunto para depois. Patrícia, já você volta com o Brasil e o Mundo e a gente volta também já com mais um bloco do Redação BH News aqui na BH News. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Olha, dizem que economia é assunto para economista, então a gente evita falar economês porque diz que só economista fala economês. Eu acho que não. Se você fizer um pouco de força, você consegue entender, desde que aquele que está falando para você consiga traduzir para você a realidade da economia. Por isso que a gente traz Mário Bambirra, economista, que vai falar para a gente numa linguagem direta, aquela linguagem que a mesma senhora que estava fazendo o feijão na hora que eu estava conversando com o doutor Tiago, está ali agora querendo saber da economia. Na verdade, economista que fala economês pode fugir dele, tá? Porque ele não entende nada de economia. Ele tá te passando para trás, né? Ele está te iludindo em alguma coisa. Mas nós vamos falar de uma coisa que, a princípio, parece um palavrão. Nós vamos falar de transações correntes. Você sabe o que é transação corrente? Não? Doutor Bambirra, o que é transação corrente? Bom, parece conceito distante do nosso dia a dia, mas é muito próximo e afeta a nossa vida de um modo muito importante. O saldo de transações correntes, ele é, em última instância, a quantidade de dólares que saiu contra a quantidade de dólares que entrou no país. Se esse resultado é negativo, isso pressiona a cotação do câmbio, ou seja, o câmbio sobe, né? A gente tem uma desvalorização do real e isso afeta a política de juros, isso afeta a inflação. Muitos dos produtos que nós compramos, por exemplo, o pãozinho, pouca gente sabe, mas no pão de sal, a cotação do dólar influencia bastante. Por conta da farinha que é importada. Por conta da farinha de trigo que é importada. E por que só o dólar impacta nessa conta? Não só o dólar, na verdade. Sim. O dólar é um fator importante, ele é um fator primordial, mas você tem uma série de outros custos que impactam nessa conta. Por exemplo, por que essa conta tradicionalmente fechou negativo? Né? Nós tivemos o pior saldo de transações correntes dos últimos anos. Dos últimos 13 anos. 13 anos, o pior saldo agora. O nosso pior saldo agora. Que fechou no final de março. Que fechou agora. A balança de transações correntes ela é formada pela balança comercial, que são exportações menos importações. Vendas diretas. Eu comprei produto e vendi o meu. Isso. E a conta de serviços. Aí nessa conta entra juros, remessas de lucros, viagens internacionais. O brasileiro está viajando muito. O que acontece? Essa conta de serviço, ela tradicionalmente fecha negativa no Brasil. Só para a gente ter uma ideia, isso acontece por dois grandes motivos. Primeiro, nós temos muito mais empresas estrangeiras operando aqui do que empresas nacionais operando lá fora. Isso significa que eu vou ter mais lucro saindo do que lucro entrando no país. Eu, por exemplo, nunca ouvi falar de ninguém ou nenhuma empresa brasileira que fizesse remessa de lucros para o Brasil. Tem poucas, né? Tem poucas, o volume é bem menor. Além disso, uma conta que, e aí afeta o nosso dia a dia, a conta de viagens internacionais. Em 2004, o saldo foi positivo, significa que os turistas estrangeiros gastaram 351 milhões de reais a mais do que os brasileiros no exterior. No ano passado, essa conta foi negativa em 18 bilhões de dólares. Ou seja, entre o brasileiro está viajando mais, isso pressiona a cotação do câmbio. De 2004 para cá, essa realidade se transformou completamente. Completamente, com o brasileiro viajando muito. E o problema é que você combate os sintomas, mas você não combate o problema. Nós precisaríamos exportar mais. Essa é a solução, o caminho. Esse é o caminho. Pelo menos o caminho de imediato. O caminho é exportar mais. O caminho é trazer de modo mais claro, regras mais claras para o investimento no Brasil, porque o que está acontecendo? Essa conta está sendo fechada com dinheiro de estrangeiros investindo em portfólio, investindo em aplicações financeiras. E esse é o dinheiro ruim, que esse é o dinheiro especulativo, é o dinheiro que entra e sai, que vem aqui só buscar juros altos. E que só vem para cá nesse caso mesmo. Exatamente. Porque em outro caso a atratividade de negócios não está se verificando no Brasil. O bom dinheiro é o que a gente chama de investimento estrangeiro direto, que é em máquinas, equipamentos, fábricas, é o que efetivamente gera emprego. Isso está estagnado. O que a gente viu há 12 anos. Há 12 anos foi esse movimento que aconteceu. Exatamente. Os investidores estrangeiros vieram ao Brasil para investir em negócios, colocando o seu dinheiro para prosperar. E se isso estagnou. De 5 anos para cá, o investimento estrangeiro direto estagnou e o investimento de portfólio aumentou. Ou seja, o investimento em aplicações financeiras, que é o dinheiro que vem aqui buscar juros altos, aumentou. O problema é que, mantida a tendência da política econômica, nós vamos continuar com esse cenário para os próximos anos.
Nós vamos continuar com isso pressionado e foi a primeira vez desde o ano 2000 que nós tivemos redução nas nossas reservas internacionais. Isso é muito sério porque se esse cenário prevalecer para os próximos anos, pode chegar num ponto, como nós já vivemos na final da década de 90, da gente não ter dinheiro para pagar as contas externas. Isso pode gerar um problema mais à frente. E o problema é que você vê a equipe econômica combatendo, como eu disse, o sintoma, mas não combatendo o problema. O que a gente tem observado? O aumento da taxa para o brasileiro viajar. O brasileiro não pode agora nem mais se divertir no exterior com tranquilidade, como ele poderia fazer. Agora, todas as operações do brasileiro no exterior são taxadas na taxa média de 6%. E taxou os investimentos de portfólio, os investimentos dos investimentos estrangeiros que vêm para cá investir em aplicações financeiras. Isso é a mesma coisa de você dar um remédio para febre para um paciente que está com dengue. A dengue permanece. Você vai curar a febre, mas a dengue vai permanecer lá. Então, o que nós precisamos é oferecer regras mais claras para o investidor aqui, aumentar a competitividade das nossas empresas para a gente vender mais lá fora. Então, temos que fazer uma série de reformas para que a gente possa, no longo prazo, ter um saldo positivo e aí, ao invés de se tornar devedor internacional, se tornar credor internacional. Esse fantasma que você desenhou é o da inflação? É o da inflação. A minha avó no túmulo disse Sem agora, dúvida. vá de retro, Satanás. Muito obrigado, Mário Bambirra, economista. Obrigadão, grande abraço. Abraço. Barroso, você vem aqui do meu lado aqui. Vamos lá que nós vamos falar de política agora. Vamos falar de cruzando política. aqui, Vamos cruzando falar de aqui. política. Fogo cruzado. E Barroso agora no fogo cruzado aqui. Aqui, conversando Ping-pong, né? Um ping-pong falando sobre política. Nós vamos falar um pouco sobre a reunião do PT. A reunião do PT em São Paulo. Em São Paulo. E essa reunião, que é hoje e amanhã, foi feita sob medida para dissipar o Volta Lula. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, diz que a possibilidade do Volta Lula é zero. Ele disse que esse encontro vai sepultar o Volta Lula. Eu estava me lembrando daquela conversa que eu tive com você, que você disse daquela história que uma fonte do PT te contou. Uma fonte do PT do Brasília. De Brasília, de colocar, quem vai colocar o guizo no pescoço do gato. Ele me disse que o grande problema era o seguinte, uma fonte minha de Brasília, fonte de jornalismo reserva a fonte. Ele me disse o seguinte, que o problema do Volta Lula estava simplificado numa questão única. A presidente Dilma é muito determinada, a presidente Dilma é uma pessoa de grande autoridade. E dentro do PT, duro de roer, osso duro de roer. Dentro do PT, o que se perguntava era quem irá colocar o guizo no pescoço do gato? Ou seja, avisar Dilma que quem vai ser candidato a presidente é o Lula. E aí o PT treme. Mas esse encontro, por exemplo, hoje à tarde, o presidente nacional do PT, Rui Falcão, disse que a tarefa mais importante do PT é reeleger Lula. Eles estão tentando dissipar isso, mas à medida que o tempo passa e que a presidente, porventura, venha a cair nas pesquisas, o Volta Lula naturalmente vai ficar mais forte. E a data fatal da presidente é 30 de junho, até 30 de junho, que é o prazo de convenção partidária no país, né? Tem até nome de vice cotado ou cogitado para Lula? Sim. Olha, Lula realmente é muito esperto. Quando Lula pediu ao filho do vice-presidente José Alencar, Josué Gomes da Silva, o empresário da Coteminas, manda-chuva da Coteminas, para se inscrever no PMDB de Minas, todo mundo falou, é para ser candidato a vice-governador, a senador, mas pode ser o vice de Lula. Um vice na medida. Já pensou o impacto que isso vai ter junto ao eleitorado, à mídia? O filho de José Alencar, Josué Gomes da Silva, vice de uma chapa com Lula. Perfeito, né? Perfeito no sentido... ponto de vista político, mediático, belíssima postura do seu ponto de vista político e da mídia. Mas vamos finalizar a nossa conversa. O ex-secretário Carlos Melles, deputado Carlos Melles, esteve conosco aqui na BH News, fez uma visita e você conversou com ele. Eu queria que você desse um resumo e chamasse o VT do Carlos Melles. Ele falou sobre a participação do DEM, eu ia falar PFL, do DEM, a visão do DEM sobre as eleições em Minas. Olha, o DEM já foi um dos partidos mais fortes do Brasil. Hoje está resumido a 3 deputados federais e 2 estaduais. Mas é um partido que está compondo aí com os tucanos e o presidente do DEM deu essa entrevista a Tatiana Ferreira aqui na televisão. Em Minas, com mais tranquilidade sobre o aspecto de sucesso eleitoral. É um governo que se propõe ter candidatos com uma continuidade que vem de 2002, 2003, do choque de gestão, passando então pelo governador Aécio, pelo governador Anastasia, agora pelo governador Alberto, e obviamente com o candidato do PSDB,
que é o ex-ministro, ex-prefeito de Belo Horizonte, Pimenta da Veiga. Esse arco de aliança é mantido, aproximadamente 15, 20 partidos. Então, a sucessão em Belo Horizonte, ou melhor, a sucessão em Minas, ela é uma sucessão que vai estar muito ligada à sucessão federal. Isso vai criar uma sinergia, uma imantação muito positiva. O DEM está pleiteando participar diretamente da chapa tucana? Olha, o DEM é um aliado, eu diria que quase que perfeito. Minas tem uma vocação liberal, uma vocação democrática. O DEM já teve, o Democratas já teve uma expressão, o antigo PFL em Minas, fortíssima. Eu não só entendo que o DEM merece estar numa chapa majoritária pela lealdade do passado. É um partido que vem, cumpre e faz um bom trabalho. Tanto é que a nossa participação no governo, tanto federal como estadual, sempre foi muita lealdade, muito sucesso, mas, sobretudo, de muita eficiência nas pastas em que o Democratas fez a gestão. Bom, mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro bloco do Redação BH News, aqui na BH News, canal 9 da NET, 29 do HF e pela internet bhnews.tv.br. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Ô, gente, eu estava na redação agora à tarde com a Patrícia Contaldi. A Patrícia apresenta os dois noticiários, das 16 e das 17 horas. E ela me contou uma história que eu falei, como é que é? Que história é essa? Leão roubado? Conta essa história direito para mim, Patrícia. Pois é, Paulo. Olha só, a polícia de São Paulo investiga um furto inusitado. Um leão de 300 quilos foi roubado de um centro de reabilitação de animais no município de Monte Azul Paulista, no interior de São Paulo. De acordo com a polícia, os ladrões arrombaram a casa de reabilitação, o portão da jaula e levaram o animal. O dono da clínica diz que o leão tem 9 anos, come 5 quilos de carne por dia e recebia um tratamento especial. Agora, a Polícia do Meio Ambiente acredita que o animal de 300 quilos foi sedado antes, de ser retirado da jaula e arrastado aí para algum veículo. Olha, aqui em Belo Horizonte está na moda, né? Porque me parece que a semana passada no Santo Antônio, no Sion e na Pampulha, pets, animais de estimação foram roubados e a polícia notificou 5 ou 6 casos em menos de uma semana. Agora, leão, entrar nessa roda é brincadeira, hein, Patrícia? Pois Daqui a pouquinho você volta com o Tá na Mídia. E agora a gente fala sobre assassinatos cruéis que assustam, que intimidam a população e a gente tem que tentar entendê-los. São desvios de caráter? Perversão? Vamos rodar um VTzinho e a gente volta já conversando com o Dr. Paulo Repsoldi. Assassinatos cruéis. Uma triste realidade que impacta a humanidade desde sempre. Somos mesmo a razão do animal que habita em nós? A sociedade sente repulsa. A justiça, na luz do texto da lei, julga. Às vezes de acordo com o clamor popular. Noutras, contrárias à voz das ruas. A medicina estuda e sai à busca de explicações. São monstros, aberrações, pervertidos, frios e calculistas, psicopatas. O certo é que mesmo com todo o desenvolvimento do homem na ciência e na tecnologia, somos cada dia mais violentos. O que se passa na mente de um sequestrador que agiu teoricamente em busca de dinheiro, mas que não se conteve e estuprou e queimou sua refém? Como 2 jovens tiveram a coragem de matar um casal que passeava na Serra do Cipó? Ou ainda, o que estimula uma mulher mandar cortar o pênis do ex-noivo? Por onde começaremos a entender e diminuir esses crimes? Por onde começaremos a entender e diminuir esses crimes que, mesmo nos chocando, nada conseguimos fazer contra essa dura realidade? Está aí a reflexão que a Patrícia fez no VT para a gente poder pensar e conduzir essa nossa próxima discussão. Dr. Paulo Repsoldi, psiquiatra que está aqui conosco, conversa um pouco sobre esse tema. Boa noite, um prazer enorme recebê-lo aqui. Boa noite, Paulo. Boa noite, telespectador, telespectadora. A crueldade é parte integrante do ser humano ou pode ser classificada só como perversão? No fundo, todos nós temos o potencial para ser cruéis? A princípio, sim, é como se fosse um grau, um volume de agressividade intensa. Nós todos temos a natureza de podermos ser agressivos.
né? Faz parte da natureza animal humana, mas a intensidade extrema da agressividade, isso não, é para poucos, isto é patológico. E quais fatores podem contribuir, por exemplo, para que uma mente que não era cruel se transforme numa mente perversa e cruel? O mais comum é que a pessoa já tenha uma tendência agressiva, uma tendência mais violenta, né, biológica, ela nasceu com aquilo, só que dependendo de como foi a evolução da pessoa ao longo da sua infância, adolescência, como ela foi educada, as experiências, o ambiente de família, escola, a cultura daquele local, daquela cidade, daquele país, daquela região que ele foi criado, aquilo estimula a violência, estimula a agressividade. E aí quem tem natureza mais agressiva vai poder desenvolvê-la de forma plena, intensa. Quem não tiver, apenas vai se tornar uma pessoa um pouco mais perturbada, mas não tão E nós, do outro lado, a sociedade, nós conseguimos entender plenamente esses criminosos, nós conseguimos entender isso como uma variação do comportamento do homem? É um senso comum que esses crimes mais cruéis, eu acho que o povo, na sua maioria, é sábio. Embora possa ser humilde intelectualmente, não tenha erudição, o povo é sábio. Ele percebe que certos comportamentos humanos extremamente intensos, graves, extremados, são coisas de alguma pessoa doente. Ou seja, ele consegue ter essa percepção, sim. Ele percebe, ele não consegue identificar técnico, cientificamente, o que é isso. Mas ele tem percepção que essa pessoa normal não é. E realmente isso é verdade, são pessoas que têm algum grau de adoecimento, né, no caso mental. A gente, já que é considerado doença, patologia, pode ser feita alguma coisa como saúde pública para interferir, para minorar, para transformar esses casos? Sim, eu acho que em tudo da saúde, como um todo. Tanto na promoção da saúde, que não é uma área específica da saúde, é uma área de políticas públicas gerais, clínica geral da política pública, né, educação, economia, como estava o economista aqui falando, ou seja, melhorar as condições da sociedade que promove a saúde física e mental, a prevenção específica de doenças, ou seja, uma sociedade que não tem miséria, uma sociedade que tem menos famílias desajustadas, ou seja, fazer prevenção e o tratamento, ou seja, a avaliação e tratamento de doenças, ou seja, ter profissionais e instituições de saúde para diagnosticar precocemente e fazer um tratamento das doenças, patologias mentais, mesmo que sejam bastante incipientes ainda, distúrbios de ansiedade, tratava-se, porque tudo isso corrobora e estimula a violência, a agressividade. Quando eu vejo uma personalidade cruel, sempre me remeto a um filme, aquele Aníbal o Canibal, Hannibal the Cannibal. Uma vez acusado esse comportamento no indivíduo, é irreversível? Existe alguma forma de reverter esse comportamento perverso e cruel? A psicopatia, que aí já é uma doença muito grave, é um viciado em cometer atos criminosos cruéis, agressivos e cruéis, como se fosse um vício. Ele tem prazer nisso, é como se fosse um vício, a pessoa tem prazer, ele sente uma satisfação, um gozo, né, no termo técnico, de fazer isso, e é um vício. Então, como qualquer vício de drogas ou vício de comportamento, ele tem tratamento. Só que o tratamento é uma doença incurável, crônica incurável. O tratamento tenta controlar a doença e mantê-la sob controle. É possível? Teoricamente sim. Na prática é difícil porque as nossas instituições, tanto judiciárias como de saúde e como educacionais, são bastante precárias num país. Então, ainda bastante, embora o governo federal atualmente diga que o Brasil evoluiu muito, mas o Brasil ainda está muito longe de ser um país de primeiríssimo mundo como os países escandinavos, entre outros. Que tem uma visão diferente, particularmente no tratamento dessas doenças. Exatamente, o Japão, os países escandinavos, ou seja, né, são países de primeiríssimo mundo, em que enxergam a saúde como um dos maiores bens, a saúde e a educação como um dos maiores bens do patrimônio da população e realmente investem nisso. Quem sabe um dia nós
consigamos atingir esse patamar? Acho que nós não vamos. Acho que eu e você, Paulo, somos mais ou menos a mesma faixa etária de idade. Eu acho que, infelizmente, nisso eu sou pessimista. Acho que nós não vamos ver, não. Mas acho que isso vai acontecer no Brasil, sim. Mas não no tempo nosso de vida. Mas não é daqui a algumas décadas, daqui a alguns séculos. Muito obrigado, Dr. Paulo Ripsol, psiquiatra, que nos deu o prazer da conversa nessa sexta-feira aqui no nosso Redação BH News. Uma boa noite, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Obrigado, a satisfação é minha em poder revê-lo e falar com o seu telespectador, sua telespectadora. Muito obrigado. Intervalo comercial, já estão me cobrando aqui no ponto, eu tenho um senhor que me tortura, Dr. Paulo, depois eu preciso de um tratamento, porque eu sou torturado por esse ponto aqui. A gente volta já já com mais um bloco, o último bloco do Redação BH News, aqui na BH News. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Agora 7 horas e 24 minutos aqui no Redação BH News. E você que nos assiste a partir da 1h30 da manhã, não confie nesse horário, não. Olhe para o relógio, porque lá é reprise, tá? 1h30 da manhã é reprise, essa hora que eu falo aqui não vale nada na madrugada, não. Mas está aqui o Bruno Garcês para conversar comigo, para tentar consolar a minha alma depois daquele fracasso de ontem. Não, falar a verdade é o seguinte, o jogo foi decidido daquela forma porque o dono da casa permitiu, ou não? Exatamente. Acredito que o Atlético, até a torcida ajudou em muito, fez uma festa maravilhosa, tem que bater palma para a torcida, mas o time do Atlético pecou lá na Colômbia. Na verdade, foi ali o erro. E jogar aqui no Independência não criou tantas opções de gol, mas fez o gol no início. Eu achei, e todos os atleticanos acharam, que iria ter um volume de jogo durante a partida, iria pressionar o time colombiano, mas não foi assim. Aí tivemos os lances. Aí logo, no início da partida, o Fernandinho, num rebote, pega e acerta o chute. Também, né? O goleiro Armani, o goleiro do Nacional, não defendeu nenhuma defesa, não fez nenhuma defesa no primeiro tempo. Aliás, foi a única bola chutada. Foi a única bola chutada dele. E aí, no segundo tempo, quando o Galo, achei que o Leverkusen substituiu muito mal, tirou o Fernandinho, que jogava muito bem, tirou o Tardelli com razão, mas no segundo tempo, aos 42, esse gol do Duque acabou com as esperanças do Atlético, a torcida saiu muito decepcionada da Independência. É para pensar. E tivemos vários problemas também, né? Por causa da substituição do Tardelli, tivemos um problema com o Leverkusen. Ele saiu xingando. Ontem a Fox Sport dedicou até um tempo muito grande depois do jogo para discutir isso. Mas você tem aí tanto a fala do Levir como o comportamento do Tardelli. Vamos dar uma olhada aí. Quem tem que substituir é o treinador. Então ele tem que jogar. Quer dizer, nem um chute no gol, nem uma assistência, nenhuma... Para um atacante é muito pouco. O Tardelli é talvez um dos melhores atacantes na estatística do Atlético. É isso? Mas não comigo. Comigo ele não deu nenhum chute no gol ainda. Certíssimo, Levi. Certíssimo. E outra coisa, se fizer a leitura labial do Tardelli, ele falou xingando. Barbaridade. Mas o presidente Calil, primeiro numa coletiva e depois quem acompanhou pela Fox Sports pôde ver a entrevista completa do presidente Calil. Isso. Jogou a bola no peito dele. Como é um personagem, o Calil, um personagem torcedor atleticano, apaixonado pelo clube, ele jogou no peito mesmo, chamou a responsabilidade e disse no VT, vocês vão ver até com clareza demais, com alguns palavrões, mas o Calil soltou na coletiva essa mensagem. Eu sou o único responsável pelo que acontece no Atlético. Quem manda embora sou eu, quem contrata errado sou eu. Até porque o que está indo para casa agora não tem responsabilidade pela lambança e pela cagada que o presidente do Atlético fez. Então nós estamos começando um ano agora. Nós jogamos quase 4 meses ou 5 meses no lixo. Exatamente o que ele disse. Jogaram 5 meses, talvez, pela contratação mal feita pelo Paulo Tuori no início do ano, no final do ano passado. O negócio é o seguinte, vamos parar de chorar. Quem não sabe brincar não desce pro play. Exatamente. Descemos pro play na hora errada. Quem desceu pro play na hora certa foi o Cruzeiro. O Cruzeiro está aí, vai representar o Brasil na Libertadores. Eu não gosto muito dessa história, estamos falando aqui no estúdio, Cruzeiro é Brasil na Libertadores. Quando joga a seleção, o Brasil é pata de chuteira. Eu acho isso uma bobagem. O Cruzeiro é o time que representa o Brasil, porque foi classificado pelo Brasil, com méritos.
um time que é copeiro, que vai dar trabalho pra caramba na Libertadores. Joga o primeiro jogo lá, quarta-feira, já na Argentina, em Buenos Aires, no Novo Gasômetro, às 10 horas da noite. O time está empolgadíssimo, deve jogar com os reservas, só acho que o Fábio e o Bruno Rodrigues jogam nesse fim de semana contra o Atlético Paranaense, no sábado, às 6h30. E no jogo de volta, os ingressos estão sendo vendidos no Mineirão. Acho que a casa lotada, o jogo da volta, dia 14, às 10 horas da noite também. E o Atlético tem que pegar o lencinho e enxugar suas lágrimas contra o Goiás. Contra o Goiás, domingo às 6h30 também. Perfeito, Brunão. Grande abraço. Tchau, Patrícia Contaldi, o que é que está na mídia? Patrícia Contaldi, conta para mim. Olha só, Paulo, tá na mídia de hoje, traz uma notícia um pouco triste para nós brasileiros. O ator Marcos Bolanho, que interpreta o Chaves, aquele personagem que marcou gerações. Eu mesma vinha correndo da escola, ia para frente da televisão porque eu queria assistir o programa. As minhas filhas pequenas assistem hoje o seriado. Ele está internado no hospital, em estado grave, já não anda mais, sem mobilidade. Segundo a família e os amigos, o ator já não consegue nem andar e não tem chance quase nenhuma de recuperação. Uma pena, né, Paulo? Uma pena mesmo, Patrícia. Vamos rapidinho. Obrigado, boa noite, um grande abraço. Segunda-feira a gente está de volta. E esquecendo de me despedir de você, desculpe a indelicadeza. Mas nós vamos dar um pulinho rapidinho com a Fernandinha, que ela vai dar a dica do Tá na Night de hoje. Boa noite, Paulo. A dica do Na Night de hoje é o espetáculo Cazuza pro Dia Nascer Feliz, o musical. Interpretado pelo músico e ator Emílio Dantas, a peça faz temporada no Grande Teatro do Palácio das Artes e está no segundo dia de apresentações. O espetáculo começa hoje às 9 horas da noite. Os ingressos variam de R$ 50 a R$ 200. No sábado, o Espaço 104 recebe a Black Soul Music do Baile da Saudade, movimento que se iniciou no centro de BH na década de 70. O baile vai proporcionar uma verdadeira viagem no tempo. Começa às 10 horas da noite e a entrada custa R$ 20 a inteira. E no domingo, os vários aspectos da vida de uma mulher descobrindo seu verdadeiro caminho entram em cena no Teatro de Bolso Júlio Mackenzie, do Sesc Paládio, com o espetáculo O Mapa do Meu Mundo. Domingo é o último dia que a peça está em cartaz. A apresentação começa às 8 horas da noite e os ingressos custam R$ 20 a inteira. Eu fico por aqui. Boa noite a todos. É com você, Paulo. Obrigado, Fernando. E olha, aquele Teatro de Bolso do Sesc Paládio é um charme, é muito gostoso de assistir peças lá. As 3 dicas da Fernanda foram dadas no domingo, domingão, à noite. Em vez de você ver aqui, né, que tem um programa chato à noite no domingo, né? Em vez de você ver aquilo, dá um pulinho lá no Sesc Paládio, assistir uma boa peça de teatro. Grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, compartilhar este trabalho de 1 hora nessa sexta-feira com você. Como sempre, foi um grande prazer. Segunda-feira de volta, 6h30. Tchau. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado.